No vídeo anterior estudamos a quinta e a sexta trombeta. Essas duas trombetas, juntamente com a quarta, são os castigos de Deus contra o cristianismo apóstata pela perseguição aos santos. Mas a quinta e a sexta trombetas, que estudamos no último vídeo, referem-se especificamente aos turcos otomanos. Na quinta trombeta é dito que não iriam matar, mas apenas atormentar durante 5 meses. Estes são os 150 anos do primeiro período de formação e estabelecimento do Império Otomano, durante o qual a guerra com Tamerlão, o Terrível, e os subsequentes conflitos internos retardaram a expansão otomana. Porém, na sexta trombeta é dada a ordem para matar. Este é o segundo período em que os estados católicos começam a desaparecer do mapa, conquistados pelo Império Otomano. Antes de começarmos a estudar o capítulo 10, há 3 coisas que não aprofundamos no último vídeo. A primeira é a referência ao rio Eufrates, onde estavam amarrados os 4 anjos da destruição. Como já aprendemos, quando estudamos o livro de Daniel, quando em uma profecia que se refere a eventos que ocorrerão após o final das 70 semanas, em algum lugar se fala, seu significado é simbólico, nunca é literal portanto. Esta não é uma referência literal ao rio Eufrates, nem à Mesopotâmia, nem ao país Iraque, nem tem nada a ver com a Guerra do Golfo, de George Bush pai, ou George Bush filho, nem qualquer possível guerra futura naquela região, mas o rio Eufrates é apenas uma referência às águas, um símbolo de multidões, povos e nações. Na quinta trombeta temos o anjo a quem foi dada a chave do abismo, e quando ele abriu o poço os gafanhotos saíram. E na sexta trombeta temos significados semelhantes, mas com símbolos diferentes. Em vez do anjo do abismo, temos os 4 anjos, em vez do abismo temos o Eufrates, e em vez dos gafanhotos com picadas de escorpião, temos cavalos com cabeça de leão e cauda de serpente. O mensageiro do abismo da quinta trombeta representa Osman I, fundador da dinastia otomana, e os 4 mensageiros da destruição da sexta trombeta representam a dinastia otomana, ou seja, os descendentes de Osman I. Quanto ao que significa ser 4, já abordamos isso no vídeo anterior. O poço do abismo na quinta trombeta representa multidões, nações e povos. E o Eufrates na sexta trombeta representa a mesma coisa, multidões, nações e povos. Os gafanhotos da quinta trombeta representam o exército otomano, e os cavalos da sexta trombeta também representam os exércitos otomanos. A segunda coisa que não explicamos foi o significado espiritual do fogo, que os cavalos da sexta trombeta soltam de suas bocas e o significado espiritual das caudas das serpentes. Como dissemos no vídeo anterior, o significado literal de ter cabeças de leão na frente e cabeças de cobra atrás é que eles são inimigos difíceis de derrotar. Mas quanto ao significado espiritual do fogo e ao fato de ter saído da boca dos cavalos, ele não pode simbolizar outra coisa senão a propagação de falsas doutrinas. Claro, esse é o significado espiritual, mas como também explicamos no vídeo anterior, o fogo que cospem da boca também tem um significado literal, junto com a fumaça e o enxofre. Fogo refere-se ao uso de pólvora. Quanto às cabeças dos leões e às caudas das serpentes, Isaías 9 verso 15 diz, o ancião e venerável de rosto é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, esta é a cauda. O ancião, a cabeça representa os governos, o Estado, e o profeta representa a religião. Assim, na sexta trombeta, quando nos fala das cabeças dos leões e das caudas das serpentes, temos algo semelhante ao que acontece no cristianismo apóstata, onde a separação entre a igreja e o Estado desaparece. Isto continua a ser uma realidade em muitos países onde o islamismo é a religião oficial. A isto podemos acrescentar o simbolismo dos cavalos, símbolos de guerra com cabeças que são símbolos de liderança, mas que também são cabeças de leões, símbolos de força e ferocidade, que soltam fogo de suas bocas, que aqui obviamente representa o Espírito Santo, mas que também têm em suas caudas, que são símbolos de mestres da mentira. Essas caudas têm cabeças de cobras, símbolo do próprio diabo. Como dissemos quando começamos a estudar as 7 trombetas, esta é uma avalanche de símbolos que satura a imaginação. E a forma mais simples que podemos colocar é que, como já vimos, não se trata apenas de uma potência militar e de um império, mas há também um aspecto religioso. É por isso que não temos dúvidas de que a quinta e a sexta trombeta se referem ao Império Otomano, que era um império islâmico. E a terceira coisa que pode não ter ficado muito clara é o significado do enxofre.
Se você procurar em uma concordância, todas as passagens da Bíblia onde o enxofre é mencionado, todas elas estão relacionadas ao castigo, desde o fogo e o enxofre que caíram sobre Sodoma e Gomorra, até o lago de fogo e enxofre, onde a morte e o pecado serão destruídos. Então o castigo é o símbolo que o enxofre contém, assim como o castigo é o que significam as 7 trombetas. Mas como já mencionamos, o enxofre também tem um significado literal ou material e que, junto com a fumaça e o fogo, que também é símbolo de castigo, é uma referência ao uso da pólvora. Fogo, jacinto e enxofre são as cores que representam o exército otomano. Os exércitos otomanos são a praga que mata 1/3 dos homens na 6ª trombeta. Mas também o fogo, a fumaça e o enxofre, como representantes do uso da pólvora, são também a praga que mata 1/3 dos homens na 6ª trombeta. Mas o fogo, a fumaça e o enxofre também têm um significado espiritual, semelhante ao do escurecimento da 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, e a fumaça que sai do poço na 5ª trombeta. Na 4ª trombeta, o escurecimento do sol, da lua e das estrelas representa o afundamento da sociedade europeia no erro e na superstição durante o governo do Anticristo, e a imposição da abominação da desolação. E espiritualmente falando, a fumaça que sai do poço na 5ª trombeta e o fogo, a fumaça e o enxofre da 6ª trombeta também têm um significado semelhante, pois espiritualmente falando representam o islamismo, que também é a praga que mata 1/3 dos homens, ou, dito de forma mais simples, os turcos, a pólvora e o islamismo, são a praga que mata 1/3 dos homens. Os 3 estão unidos, os 3 são a praga da 6ª trombeta. Agora sim, continuamos com o capítulo 10, mas o capítulo 10 de Apocalipse não continua com a 7ª trombeta, mas há um parêntese aqui, mas este parêntese não é como aquele que estudamos no capítulo 7 de Daniel, onde se fala de algo que quebra a ordem cronológica e que torna necessário comparar as 3 vezes que a cronologia dos acontecimentos se repete para saber quando ocorre. Não, este parêntese no capítulo 10 não altera a ordem cronológica pela qual as trombetas nos foram trazidas. Chamamos isso de parênteses, porque embora a ordem cronológica dos acontecimentos não seja interrompida, é interrompido o tema das trombetas, que são os castigos anteriores contra os perseguidores do povo de Deus. Por que este parêntese está inserido aqui? Bem, precisamente porque este parêntese, embora não nos fale de nenhum castigo contra os perseguidores do povo de Deus, nos fala sobre esse povo de Deus. Será este parêntese bastante semelhante ao parêntese que vimos quando estudamos os 7 selos, onde é feita a pergunta, quem poderá permanecer de pé? E a resposta nos é trazida pelo parêntese quando nos fala dos 144.000. Quando estudamos o 5º selo, vimos que há mais mártires que devem ser perseguidos pelo cristianismo apóstata, e neste parêntese do capítulo 10, é identificado esse povo de Deus. Agora, os 5 meses ou 150 anos da 5ª trombeta e a hora, dia, mês e ano, ou 391 anos e 15 dias da 6ª trombeta, nos trouxeram ao ano de 1840. E assim como nos 7 selos, o tema dos 7 selos muda para nos contar sobre os 144.000 que são o povo de Deus, que João vê que estarão vivos quando Cristo vier. Aqui as 7 trombetas são interrompidas para nos falar do povo de Deus. E se as profecias são dadas em ordem cronológica, então o capítulo 10 do Apocalipse, embora não continue falando dos turcos otomanos, nos fala de acontecimentos que ocorrem por volta da data de 1840, que foi para onde a 6ª trombeta nos trouxe. Apocalipse capítulo 10 versículo 1. E eu vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem e o arco celestial sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Este é o único anjo da Bíblia que aparece rodeado por uma nuvem. Se você souber de algum outro, me avise. Porém, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nas suas epístolas e aqui no livro do Apocalipse, Cristo nos é apresentado rodeado de nuvens. Também no livro de Daniel vimos Cristo entre nuvens, mas essas nuvens não são feitas de fumaça ou vapor de água, mas geralmente anjos que formam essas nuvens. Talvez por isso, além desta, não haja outra passagem que fale de um anjo rodeado de nuvens, porque são os anjos que constituem a nuvem. Então podemos dizer que, se este anjo está rodeado por uma nuvem, então este anjo não é qualquer anjo, porque se fosse, faria parte da nuvem em vez de estar rodeado pela nuvem. Além disso,
este é o único anjo da Bíblia que aparece com um arco-íris sobre a cabeça. No resto da Bíblia, o único que aparece rodeado por um arco-íris é Deus. Além disso, este é o único anjo na Bíblia que é descrito como tendo um rosto brilhando como o sol, mas João já descreveu Cristo assim no capítulo 1, e também este é o único anjo na Bíblia que é descrito como tendo pernas como colunas de fogo, mas Ezequiel descreve a glória de Deus como fogo da cintura para baixo. Enfim, esse anjo não é um mero anjo, ele é o anjo de Jeová, o arcanjo Miguel, ele é o Cristo glorificado, e tinha um livrinho aberto na mão. A ênfase está no fato do livrinho estar aberto, e se a ênfase está no livrinho aberto, deve ser porque ele estava previamente fechado. Na segunda visão vimos Cristo tirar da mão de Deus Pai um livro selado com 7 selos e abrir os seus selos. E é fácil concluir que este livrinho aberto que agora está nas mãos de Cristo é aquele livro selado com 7 selos. Mas um livro não é a mesma coisa que um livrinho. São duas palavras diferentes. O livro dos 7 selos não é o livrinho que o anjo tem nas mãos. São 2 livros diferentes. Não houve ninguém digno de abrir o livro selado com os 7 selos e ver o seu conteúdo. Somente Cristo é digno de abrir o livro e ver o que há dentro dele. Mas veremos que este livrinho do capítulo 10, seu conteúdo, pode ser visto e estudado. Portanto, são livros diferentes. Então, se este livrinho não é o livro dos 7 selos, que livro é? Há outro livro selado que já estudamos. Que outro livro selado aparece na Bíblia? O livro das profecias de Daniel. Em Daniel 12, verso 4, Gabriel diz a Daniel: Mas você, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento aumentará. E no versículo 9, Miguel diz a Daniel: Vai, Daniel, estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora, aqui no capítulo 10 de Apocalipse, o mesmo Miguel, que disse a Daniel que as profecias recebidas deveriam permanecer fechadas e seladas até o tempo do fim, aparece com o livrinho aberto, porque o tempo do fim chegou, e é hora de ser compreendido. Aquilo que nem o próprio Daniel conseguiu entender, porque não era para o seu tempo. Como já mencionamos, esta visão do anjo com o livrinho que interrompe a profecia das 7 trombetas está inserida aqui por um motivo. A quinta e a sexta trombetas do capítulo anterior nos falam sobre um período profético de 150 anos, mais 391 anos e 15 dias. 541 anos e 15 dias no total. E já vimos que esses 541 anos e 15 dias começaram em 1299, o que nos leva ao ano de 1840. Essa data não te lembra alguma coisa? Isto é 4 anos antes de 1844, data em que terminou a profecia das 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, a mesma profecia que Daniel foi ordenado a encerrar e selar. E como diz a Bíblia, Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Deus não permitiria que chegasse o ano de 1844 e que a profecia se cumprisse sem que ninguém descobrisse. A profecia das 2.300 tardes e manhãs deveria ser compreendida e pregada. E colocou o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Na Bíblia, os únicos que aparecem sobre as águas são Miguel em Daniel capítulo 10, Cristo nos Evangelhos, o apóstolo Pedro e este anjo. E claro, este anjo não é o apóstolo Pedro. Compare Apocalipse 10 versos 5 e 6 com Daniel 12 verso 7, e você verá que eles têm muito em comum. Ambas as passagens têm um caráter celestial sobre as águas. Em ambos os casos, aquele personagem celestial levanta a mão para o céu e jura por aquele que vive para todo sempre. O varão de Daniel fala do tempo, tempos e metade de um tempo, e este anjo do Apocalipse dirá que o tempo não será mais. O anjo de Apocalipse 10 está perto de uma nuvem, enquanto o homem de Daniel 10 verso 12 está acompanhado por 2 anjos, um em cada margem do rio. As semelhanças não são por coincidência, mas porque tanto o homem de Daniel 10 como o anjo de Apocalipse 10 são a mesma pessoa, e porque tanto Daniel 10 ao 12
como Apocalipse 10, estão falando sobre os tempos proféticos do livro de Daniel. A forma como este anjo ou mensageiro desce, e fica com um pé na terra e o outro no mar, exemplifica a sua autoridade universal, e quão abrangente deveria ser a pregação da sua mensagem. É uma mensagem para o mundo inteiro. Mas caso tenhamos alguma dúvida sobre isso, o versículo 3 diz, e clamou em grande voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões falaram suas vozes. Não se diz que nenhum outro anjo na Bíblia tem uma voz semelhante ao rugido de um leão, mas já na segunda visão do Apocalipse, o leão de Judá estava representado. Este anjo é Cristo. Versículo 4. E quando os 7 tronos falaram suas vozes, eu ia escrever e ouvi uma voz do céu me dizendo, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Lembre-se, João está escrevendo no ano 96. A profecia das 2300 tardes e manhãs também não era para aquela época. É por isso que ele foi proibido de escrever o que Cristo acabou de dizer, porque é para o tempo do fim, por volta de 1840, que foi para onde a sexta trombeta nos trouxe. Verso 5. E o anjo que vi parado sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que tempo não existirá mais. O tempo de que se fala é o tempo profético, e não será mais longo, porque a profecia das 2300 tardes e manhãs é a profecia de tempo mais longa em toda a Bíblia, e a que se estende mais longe. Depois desta profecia não há outra profecia baseada em um tempo exato e definido. Não há outro período profético que se estenda além de 1844. Se alguém vier com cálculos matemáticos pregando coisas mesmo no futuro, incluindo os supostos 7 anos do governo do Anticristo, após o suposto arrebatamento secreto, isso é pura bobagem, pura ficção científica, porque o tempo não será mais, depois de 1844. Aquela, das 2300 tardes e manhãs, é a última profecia temporal a ser cumprida, não há outra, nem haverá outra no futuro. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como anunciou aos seus servos, os profetas. Assim, o tempo do fim começou no ano de 1844, quando começou o julgamento no céu, e a 7ª trombeta que ainda não soou será a consumação. Então agora nos encontramos no tempo do fim. Se você ainda não percebeu, agora você sabe. Com este, já estudamos as profecias por 36 vídeos, vimos muita história, que certamente nos ajudam a entender que estamos no caminho certo em nossa interpretação, mas agora estamos chegando ao final da primeira metade do livro de Apocalipse, e em breve começaremos a estudar sobre as coisas que estão acontecendo neste momento. Chegaremos a esse ponto neste vídeo. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Isso inclui menosprezar a Bíblia, como um mero livro da criação humana e não como a palavra de Deus. Em outras palavras, o deísmo nada mais é do que uma desculpa para agir como ateu, enquanto finge ser cristão.
E a maioria dos políticos daquela época eram deístas, porque na verdade eram ateus, mas dependiam do voto de um povo em sua maioria crente, para poderem exercer cargos públicos. Os políticos não se tornaram hipócritas agora. Sempre foram, com muito poucas exceções, por isso a maioria era toda maçons, porque dentro da loja eles podiam manifestar o ateísmo que escondiam do povo, por trás do disfarce do deísmo. Mas quando adulto, Miller serviu como oficial durante a Guerra de 1812, contra a Inglaterra, e as coisas que ele experimentou o convenceram de que Deus intervém sim, nos assuntos deste mundo. Como o fato de que mais de 15.000 soldados profissionais do exército e da marinha inglesas atacaram por terra e mar menos de 4.000 milicianos, que mal sabiam atirar com um fuzil, e que Miller e seus homens conseguiram resistir a esse ataque, ou a granada que explodiu a apenas meio metro de Miller e ele saiu ileso. Tudo isso levou a pensar que um poder sobrenatural, que governa até mesmo as leis naturais de causa e efeito, intervinha nos assuntos deste mundo. Mas tudo o que ele conhecia eram as ideias do deísmo, mas agora que estava consciente da presença de Deus, não lhe serviam de nada. Ele se sentiu indigno e culpado, e a única luz que viu foram as vagas lembranças de um Cristo Salvador, sobre quem ele havia aprendido algo com seus pais na infância. Onde eu poderia encontrar esse Cristo Salvador? Na Bíblia? A Bíblia nada mais era do que apenas um livro da criação humana? Ou talvez não fosse. Miller percebeu que, assim como muitos ateus hoje, que a única coisa que sabia sobre a Bíblia era o que diziam aqueles que negavam sua origem divina, mas seu conhecimento direto da Bíblia era muito limitado. Foi então que decidiu, acima das zombarias e críticas de seus amigos deístas, estudar a Bíblia. Também foi dito que, se a Bíblia é realmente a revelação de Deus ao mundo, então ela deve conter evidências suficientes para se sustentar e, acima de tudo, pode ser compreendida por qualquer pessoa que queira sinceramente conhecer a Deus. Assim começou a estudar a Bíblia, a partir de Gênesis, usando apenas uma concordância, mas não lendo superficialmente, mas lendo e relendo cada passagem, cada versículo, cada frase, até ter certeza de que entendeu. E assim ele continuou estudando até chegar ao livro de Daniel, onde a profecia das 2.300 tardes e manhãs, muitos dos capítulos do 8 ao 12 do livro de Daniel, permaneceram durante muitos séculos sem serem totalmente compreendidos. Mas o tempo do fim estava se aproximando e era hora de o conhecimento aumentar, e as profecias serem plenamente compreendidas. Miller entendeu o que já estudamos, que os tempos proféticos são interpretados dia por ano, e que sabendo qual era o ponto de partida, ele poderia saber quando terminariam os 2.300 anos. Os cálculos o levaram à conclusão de que o último ano da profecia das 2.300 tardes e manhãs se estenderia da primavera de 1843 até a primavera de 1844. Samuel Snow, mais tarde, entendeu que havia uma relação entre o evento profetizado no final dos 2.300 anos e o festival anual de Yom Kippur, e concluiu que seu cumprimento ocorreria não em algum momento entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, mas especificamente em 22 de outubro de 1844. E ele pregou pela primeira vez em agosto de 1844. Mas Miller cometeu um erro. E o seu erro foi interpretar o significado do evento que ocorreria no final dos 2.300 anos, de acordo com as crenças populares da época, que ensinavam que o mundo estava começando um milênio de prosperidade e que este planeta era o santuário, o Monte Sião. E por causa disso concluiu que se a Terra fosse o santuário, então a purificação do santuário que anuncia o fim dos 2.300 anos, não poderia ser outra coisa senão a purificação do mundo pelo fogo, durante a segunda vinda de Cristo. Miller chegou a essa conclusão no ano de 1828, portanto faltavam apenas 15 anos, e ele sentiu a urgência de alertar o mundo sobre isso, mas também sentiu medo de estar errado. Afinal, as profecias de Daniel existiam há séculos, há milhares de anos, e durante todo esse tempo muitos homens sábios e instruídos as estudaram. O que o tornou melhor do que todos eles para que essa revelação lhe fosse dada? O que Miller não sabia era que outros na Europa e na América Latina também chegaram às mesmas conclusões. Por exemplo, o jesuíta Manuel Lacunza concluiu em 1790 sua obra intitulada A Vinda do Messias em Glória e Majestade, que foi impressa na Espanha em 1811 e novamente em 1812.
Em 1819 foi banida pela Inquisição, mas isso não impediu que fosse impressa no México em 1821, e novamente em 1822. Começou na França em 1825 e na Inglaterra em 1826, onde seria traduzida para o inglês por Edward Irving, e impressa em 1827. Além do mais, o próprio Lutero havia dito séculos antes, que o mundo só teria cerca de 300 anos a mais. Também John Wesley, Sir Isaac Newton e até o próprio Cristóvão Colombo, entre muitos outros, se convenceram de que o fim do mundo ocorreria por volta do século XIX. Mas seria a pregação de Miller e o movimento que ele iniciaria, que marcaria o dia específico e transcenderia seu tempo, que cumpriria as profecias e reuniria o povo de Deus para o tempo do fim, em um só povo. Mas de qualquer forma, desconfiando de si mesmo, Miller estudou tudo novamente, até ter certeza absoluta de que seus cálculos e conclusões estavam corretos. Assim, seu estudo se estendeu até o ano de 1831. Mas mesmo então, embora sentisse a urgência de alertar o mundo, ele continuou a sentir medo de ir pregar que Cristo viria, entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. No meio dessa luta em sua mente, no sábado, 6 de agosto de 1831, Miller orou e em sua oração ele colocou um teste para Deus, de que se fosse sua vontade que ele pregasse essas coisas, que alguém viria e o convidaria a pregar,